O jogo do copo. Quando eu tinha 15 anos, eu e mais duas amigas fizemos o jogo do copo, que vocês devem conhecer. Aquele jogo que as pessoas colocam as letras do alfabeto em círculos, escritas em pedacinhos de papéis. No centro desse círculo colocam um copo virado de boca para baixo, chamam por um espírito, geralmente de alguém conhecido, e fazem perguntas. O copo vai se movendo pelas letras do alfabeto e escrevendo as respostas. Pois bem, nós chamamos pelo espírito do avô de uma das meninas, que inclusive havíamos conhecido muito, pois éramos vizinhos desde que nascemos. Tudo transcorreu normalmente. Normal até ali, porque a partir daquele dia eu fiquei extremamente perturbada. Nos primeiros dias eu até conseguia dormir, mas eu acordava várias vezes na noite com pesadelos horríveis, sempre envolvendo escuro, cemitério, etc. Teve uma dessas noites que eu dormi e acordei com o colchão se levantando nas minhas costas, como se tivesse alguém embaixo da cama, empurrando. Isso não era um sonho, pois eu abri os olhos e aquilo continuava. Aí eu dormia e acordava de novo do mesmo jeito. Numa dessas noites, eu fui ao banheiro e a pia do lavatório ficava do lado de fora. Então, eu escutei alguém abrindo a torneira desse lavatório, que até rangia, porque a casa era velha e era daquelas torneiras antigas. Aí eu falei: Mãe! Mãe! E ninguém respondeu. Abri a porta rápido e não tinha ninguém. Quando eu cheguei no quarto, a minha mãe estava dormindo do mesmo jeito, na mesma posição, tudo igual a quando eu saí de lá. Dormíamos no mesmo quarto, pois meu pai já havia falecido. Na manhã seguinte, perguntei se ela havia se levantado enquanto eu estava no banheiro. E ela disse que nem acordou, que dormiu a noite toda. Bom, o que aconteceu dali para frente foi que eu já não dormia mais, só cochilava. Eu não tinha apetite, não conseguia me concentrar nos estudos, vivia com uma sensação que até hoje eu não sei explicar. Comecei a fazer uns desenhos estranhos de madrugada, desenhos que nem eram do meu estilo, e eu chorava sem motivo. Até que eu não saía mais, não queria mais ir na escola, e minha mãe questionava sobre o que estava acontecendo. Então um dia eu cheguei para ela chorando e falei que eu não aguentava mais, que eu estava perturbada e que eu achava que sabia o porquê. Então contei o fato sobre o jogo do copo. Minha mãe não era tão religiosa, mas não gostava desses assuntos de espíritos. Levei uma enorme de uma bronca, com razão, é claro. E ela chamou uma das minhas irmãs, que já era casada, para me levar em um terreiro de umbanda, onde a minha irmã já tinha ido algumas vezes atrás de um passe. Chegando lá, foi constatado que eu estava mesmo com um espírito, mas não era um espírito obsessor, do mal, ou as coisas teriam sido muito piores. Eu estava com um espírito perdido, que não tinha aceitado o desencarne e estava vagando. Pois é, eu não sabia disso naquela época. O perigo de fazer essas coisas, como o jogo do copo. E eu conheço muitas outras histórias acontecidas com vizinhos e amigos, que também brincaram e coisas horríveis aconteceram. Esse relato foi enviado pela Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. O outro eu. Eu moro com meus tios, trabalho o dia todo e faço faculdade à noite. Então, durante a semana, estou quase sempre cansado e durmo rápido, pois no dia seguinte tenho que acordar para a rotina de novo. Normalmente acordo de madrugada para ir ao banheiro, pois bebo muita água durante o dia e antes de dormir. Mas eu não tenho dificuldade para voltar a dormir. Bom, na terça-feira dessa semana não foi diferente. Cheguei em casa, tomei um banho, jantei e fui deitar e já eram umas 23 horas. Coloquei algo para assistir antes de dormir, para me ajudar a pegar no sono, e eu devo ter dormido em torno das 23h30, 23h45, e de madrugada eu acordei. A luz do meu quarto estava acesa. Eu tenho uma daquelas lâmpadas smart e sempre desligo quando eu deito, e programo para ligar novamente às 6h30. Então achei que já estava na hora de levantar. E a porta estava aberta. A porta do meu quarto não fecha direito, por isso eu coloco uma toalha na porta para firmar. Achei que tinha esquecido de pôr a toalha e minha gatinha tinha entrado, ou que os meus tios
tinham aberto para me chamar, pois eu poderia ter dormido demais, sei lá. Mas não. Olhei ao redor e vi eu mesmo me observando do lado da minha cama, sorrindo. Um sorriso meio macabro, como naquele filme Sorria. Bom, eu não costumo ter medo de coisas sobrenaturais, pois eu levo a sério o que a minha avó dizia, que devemos ter medo dos vivos e não dos mortos. Então pensei que estava sonhando. Daí sentei na cama, peguei o celular e vi que era 3h47. Aí eu levantei para ir ao banheiro e quando levantei, o outro eu fez uma cara de assustado. Ignorei aquilo e fui ao banheiro. Quando voltei, a minha gatinha estava entrando no quarto e a luz estava apagada e ninguém mais estava no quarto. Fechei a porta, dobrei a toalha para firmar melhor a porta e minha gata ficava olhando para onde o outro eu estava e para mim. Olhei o celular novamente e já era 4 horas da madrugada. Deitei e voltei a dormir. Acordei no horário normal. Achei que realmente tinha sonhado. Mas a gata estava no quarto e eu não tinha mijado na cama, ou seja, eu realmente havia me levantado para ir ao banheiro. Não vi meus tios, pois eles saem ou antes de mim ou depois. Bom, aí eu fui trabalhar, meio angustiado com o que havia acontecido, pois parecia estranho. Voltei a pé para casa e tive a sensação de ter alguém me observando. Mas quando olhava ao redor, tinha apenas pessoas normais em suas rotinas. Não fui à faculdade, resolvi ficar em casa. E estava conversando com meus tios. Não contei nada para eles. E eles me perguntaram se eu tinha conseguido dormir, pois eles acordaram para ir ao banheiro também e viram a luz do meu quarto acesa e a porta um pouco aberta. Olharam e eu estava deitado. Aí fecharam a porta. Imagino que tenha sido antes de eu levantar. Achei estranho, mas só disse que provavelmente foi o vento, que talvez eu tenha esquecido a luz acesa. Desde então, estou com uma sensação de estar sendo observado. E o meu braço direito tem dado uns espasmos. Eu faço tratamento com alguns remédios, né? Como Rivotril sublingual, quando tenho crise, quetiapina, enfim. Mas estou sem tomar há mais ou menos um mês. Aí eu fico pensando, será que é algum efeito do remédio que me gerou essas alucinações? Sorriso macabro. Desde pequena, eu morava com minha avó e com meus tios. Minha mãe se casou quando eu tinha 17 anos e nos mudamos de casa. Casa essa que eu não me sentia 100% segura. Para contextualizar, a minha casa não era grande. Tinha uma garagem, uma sala que depois acabou virando meu quarto, um banheiro, uma cozinha e um quarto de casal. Meu padrasto trabalhava à noite e só chegava em casa por volta das 7 horas da manhã, enquanto a minha mãe saía para trabalhar às 5 horas da manhã. Em um desses dias, acabei acordando e ouvindo barulhos na cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos armários. Sempre fui medrosa, daí pensei, quem procura acha, e eu não estou procurando nada. Então me virei para o outro lado da cama e dormi novamente. Seja lá o que fosse, eu não queria descobrir o que era. Em outro dia, estava dormindo, aí acordei assustada e vi a minha mãe parada, me olhando fixamente. Aí eu falei mãe 3 vezes para chamar a atenção dela, porém ela não respondeu nada e simplesmente saiu do meu quarto e foi para o quarto dela. Tentei entender o que havia acontecido, porém eu não dei muita importância e voltei a dormir. No outro dia eu nem toquei no assunto. Em outra ocasião, tive um sonho muito estranho. Eu nunca senti tanto medo em um sonho. Sonhei que estava no meu quarto, olhando para minha mãe, que estava com um sorriso macabro no rosto. E ela não me respondia, só sorria. Então, olhei fixamente para ela e falei, você não é a minha mãe. Em seguida, fui diretamente para o quarto do casal e minha mãe estava lá dormindo. Voltei para o meu quarto e aquele ser com a aparência da minha mãe me jogou na minha cama. Fiquei apavorada e enquanto caía na minha cama, fui fazendo a oração do credo. Acordei imensamente assustada e dessa vez tive que me forçar a dormir, pois eu fiquei com medo de ficar acordada. Um tempo depois, tive outro sonho com esse ser que tinha a aparência da minha mãe.
mas dessa vez ele estava do lado de fora da casa, apenas observando. Mas, para mim, o auge foi quando, um dia, estava voltando da faculdade e a luz do meu quarto estava acesa. Olhei pela porta que tem um vidro distorcido e vi uma silhueta grande perto do sofá. Deu para perceber que essa silhueta olhou para mim. Entrei em casa toda feliz, achando que um dos meus tios tinha ido me visitar. Porém, quando entrei no quarto, vi minha mãe dormindo no sofá e não tinha mais ninguém na casa, muito menos no meu quarto. Nunca entendi o que foi aquilo e tenho medo de entender. Mas dou graças a Deus por não ver e sonhar mais nada. Relato enviado por Marques. Vulto na janela. Olá, meu nome é Benício, tenho 7 anos e quero contar uma história. Quando eu estava andando de bicicleta à noite, em uma rotatória escura sem meus pais, eu senti uma presença estranha e quando virei para ver, eu caí. Olhei para a casa ao lado e tinha um vulto na janela. Fiquei incomodado e no dia seguinte, ao acordar, o mesmo vulto continuava lá. Até hoje eu não sei se era coisa da minha cabeça ou se realmente tive uma experiência sobrenatural. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!